Daniel capítulo 5 relata a história de um rei. O nome desse rei chamava-se Belsazar. E o contexto histórico desse momento aqui trata, na verdade, da Grande Babilônia. O grande império da Babilônia. O império mais poderoso à sua época. O império que governava todo o mundo conhecido. E o seu principal rei, todos aqui já ouviram falar, Nabucodonosor. Foi o que destruiu Judá. Foi o que acabou com os muros de Jerusalém. Destruiu o templo. E pegou homens judeus e mulheres e crianças, alguns deles, e levou para o cativeiro. A Babilônia aqui ficava a uma distância, irmãos, de aproximadamente 2.000 quilômetros de Israel. E então Nabucodonosor pegou alguns jovens cativos e levou para a Babilônia, para lhe servir. E um desses jovens, como nós sabemos, era o profeta Daniel. Um jovem com aproximadamente 17 anos. Só que Nabucodonosor vem a falecer, e então começa a reinar o rei Belsazar. E o capítulo 5 relata uma história muito interessante. Belsazar, ele resolve fazer uma grande festa para 1.000 nobres. Uma festa com muita bebida, uma festa com muita música, com muitas mulheres, com orgias, com sexo. Belsazar, querendo demonstrar toda a sua riqueza, todo o seu poder, ele abre as portas do seu palácio, convida 1.000 nobres e oferece um grande banquete. E a Bíblia diz que eles começam a tomar vinho, tomar muito vinho. E chega um momento em que Belsazar, talvez para impactar os seus convidados, pensou: o que é que eu posso fazer para impactar os meus convidados? Tudo eu tenho, ouro, prata, as mulheres mais belas, a Bíblia fala das mulheres e suas concubinas, músicos, artistas. O que é que eu posso fazer mais para agradar os meus convidados? O que é que eu posso fazer mais para satisfazer e mostrar o meu poder diante dos meus convidados? Belsazar é um homem que não temia a Deus. Belsazar era um homem que tinha conhecimento do Deus de Jacó, mas não temia e nem respeitava o Deus de Jacó. Então, para impressionar os seus convidados, nesta grande festa que ele deu para os 1.000 nobres, para os seus amigos, ele resolve tomar e fazer uma farra com os 1.000 nobres, com as taças e os vasos de ouro e de prata do templo de Jerusalém. Como eu falei no início da minha mensagem, Jerusalém foi sitiada, foi destruída. O templo, a arca, todo o ouro, toda a prata que havia dentro do templo, Nabucodonosor levou para a Babilônia. E então Belsazar se lembra desse fato histórico e diz: como é que eu posso encantar os meus convidados? Eu lembro que o meu avô um dia destruiu uma cidade chamada Jerusalém, e essa cidade ela tinha um templo, e nesse templo tinha taças, esse templo tinha vasos que serviam para os rituais daquele povo. Eu vou desmoralizar o Deus daquele povo. Eu vou beber, eu vou me embriagar com os meus amigos, adorando os deuses de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de barro, com as taças, com os vasos do templo sagrado do Senhor. E assim ele o fez. A Bíblia diz que ele começou, o povo, ele e os 1.000 nobres começaram a se embriagar, e começaram a beber, e começaram a louvar outros deuses, como se dissessem: está aqui, o Deus dos judeus
para que serve os seus utensílios sagrados, senão para servir como simples copo para eu me embriagar, juntamente com as minhas mulheres e com os meus amigos e com as minhas concubinas. E aí eu fico a pensar qual é o significado dessa taça. O tema da mensagem de hoje é o espelho e a balança. Eu vou chegar lá. Qual o significado dessa taça? O rei sabia, como eu disse a vocês, do significado exato desses utensílios. Quando você vê em Daniel 5:22, quando Daniel começa a exortar Belsazar, ele diz que: Belsazar, você conhece o Deus que Nabucodonosor confessou e declarou como sendo o Senhor. Então você é culpado por causa disso. Então as taças aqui, elas representam um templo sagrado, que representa algo divino e separado. Então eu trago uma breve reflexão antes de entrar no tema propriamente dito, acerca da utilização dessas taças aqui por Belsazar. Belsazar, queridos, utilizando essa taça pode representar, eu pergunto a vocês, o que a taça e esses utensílios do templo sagrado representavam e podem representar para nós hoje? Hoje, qual é o templo do Senhor Jesus Cristo? Responda-me. Antigamente, o templo era representado por um lugar, o templo era representado por aqueles utensílios sagrados, em que Belsazar se utilizou daquilo para zombar de Deus. Hoje, a taça, os utensílios, peguem você. O que você tem feito desse utensílio sagrado? Desse utensílio separado para a glória de Deus? Quantos não têm se utilizado do seu próprio corpo para blasfemar contra Deus? Quantos não têm se utilizado do seu próprio corpo para desonrar o Espírito e entristecer o Espírito que habita em nós? O uso indevido, queridos, para uma satisfação pessoal dos dons e dos talentos que o Senhor confere a cada um de nós. Não trata-se de um escárnio semelhante a Belsazar? Não seríamos alguns Belsazar ou Belsazares, se é que existe o plural dessa palavra? E aí a Bíblia diz que enquanto Belsazar utilizava essas taças, utilizava esses vasos, utilizavam tudo isso para se embriagar e fazer as suas orgias com os seus amigos e com os 1000 nobres, enquanto isso, de forma súbita e de repente, uma mão sem o braço começa a escrever algumas palavras na parede. E a Bíblia diz que Belsazar, ele olha eu imagino Belsazar com uma taça do templo sagrado, já devia estar embriagado, porque a Bíblia diz que eles começaram a beber, e de repente Belsazar manda trazer os utensílios do templo sagrado, e ele continua bebendo, e de repente ele, com aquela taça sagrada na mão, ele olha para a parede, e uma mão sem o braço começa a escrever algumas palavras. A Bíblia diz que aquele rei, o rei mais poderoso da sua época, ele ficou perplexo, ele ficou atônito. A Bíblia diz que o seu rosto ficou pálido, os seus joelhos tremiam e as suas pernas vacilavam de medo, porque o santo temor de Deus tomou conta daquele lugar. Enquanto Belsazar praticava um ato repugnante, utilizando as taças que ele tinha conhecimento que era do templo sagrado, enquanto você que tem conhecimento de que o seu corpo ele é templo sagrado e você tem se dedicado à prostituição, tem entregue o templo sagrado que o Espírito Santo reservou para fazer uma grande obra, e você tem conhecimento disso, a mão do Senhor está à espreita, meus amados irmãos.
E nesse dia ela apareceu para Beltsazar e escreveu uma mensagem. E Beltsazar tremeu de medo. Não era qualquer homem, irmãos, que tremeu de medo aqui. Foi o rei mais poderoso da sua época. Quem poderia enfrentar Beltsazar? Quem poderia colocar medo neste rei? E ele ficou perplexo e ele começou a gritar, a Bíblia diz. Ele e os nobres começaram a gritar: chamem os encantadores, chamem os astrólogos, chamem os adivinhos. Eu preciso descobrir o que é que esta mão escreveu na parede. Eu preciso descobrir o que é que está escrito aí. E aí vieram todos os encantadores, vieram todos os astrólogos, vieram todos os adivinhos, e ninguém sabia responder. Ninguém sabia dizer do que tratava aquilo. Quando de repente a rainha, ela aparece no recinto e vê toda aquela gritaria, porque o temor de Deus tomou conta daquele lugar. Beltsazar, desesperado com os seus 1000 nobres, com os seus convidados. Nenhum dos adivinhadores, nenhum dos astrólogos, nenhum dos adivinhos descobriu do que se tratava aquela inscrição. E Daniel, eu convido você a ler agora comigo, Daniel capítulo 5, versículo 11. A fala da rainha. Ela diz: existe um homem em teu reino, que possui o espírito dos santos deuses. Essa era a forma que eles se expressavam em relação a Daniel. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria, como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, teu predecessor, o rei, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Olha para mim. O rei, naquela farra homérica, manda entrar os utensílios de Jerusalém, do templo sagrado, começa a beber e a escarnecer intencionalmente de Deus. Uma mão aparece numa parede, o rei se desespera, chama os astrólogos, os adivinhos, ninguém descobre. A rainha chega e diz: ó rei, você leu alguns versículos antes, de forma muito respeitosa: ó rei, o teu predecessor nomeou um chefe para todos esses adivinhadores, para todos esses astrólogos, um homem que tem o espírito dos deuses, porque ele consegue interpretar sonhos, ele consegue interpretar coisas maravilhosas, é um homem que tem inteligência, ele tem discernimento. Manda chamar Daniel. E um detalhe: Beltsazar, antes da rainha entrar e pedir para chamar Daniel, Beltsazar disse: o homem que descobrir o que está escrito nessa parede, eu darei poder, fama, ouro, riquezas, e será o terceiro homem no meu império. Ninguém descobriu. A rainha entra no circuito, manda chamar Daniel. Daniel entra, e a primeira coisa que Daniel diz é, Daniel capítulo 5, versículo 17. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Daniel aqui já era um senhor de idade, irmãos. Daniel não estava participando dessa farra nem desse escárnio. Contudo, ele foi chamado pelo rei. O rei disse que se ele interpretasse, ele ganharia ouro, fama e fortuna, mais do que ele já tinha. E ele se recusa e diz: rei, dá para quem você quiser, com todo respeito, eu não quero o teu ouro, nem quero a tua prata, mas eu vou interpretar o que o Senhor falou. E Daniel então começa o seu discurso, a partir do versículo 21, do capítulo 5. E ele diz, versículo 21, foi expulso do meio dos homens. Quem foi expulso do meio dos homens, irmãos? Daniel aqui ele traz uma palavra introdutória acerca de Nabucodonosor, o avô de Beltsazar.
Ele diz, Nabucodonosor, versículo 21, foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca poder sobre quem Ele quer. E aí ele continua, versículo 22. Mas tu, Belsazar, antes no 22, a partir do 21, ele estava falando de quem, irmãos? De Nabucodonosor. Agora ele vai entrar a palavra profética que ele tinha para Belsazar. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses disso. Porque só para recapitular, irmãos, Nabucodonosor, ele se tornou tão arrogante, tão prepotente, que ele olhou para todo o seu reino e disse, quem pode ser maior do que eu? E a Bíblia diz que Deus, para mostrar o seu poder diante de Nabucodonosor, enlouqueceu Nabucodonosor, ao ponto que ele saiu da função de rei e passou a comer capim junto com os jumentos. Ele enlouqueceu de fato, até o ponto em que ele reconheceu que só o Senhor é Deus e reina sobre todos os povos. Quando ele reconheceu isso, a Bíblia diz que a sua consciência voltou ao normal e ele voltou a reinar sobre a Babilônia. E aí Daniel, versículo 22, lê comigo. Daniel diz, mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo o que aconteceu com Nabucodonosor. Pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição que estão na parede. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, Tekel, Parzim. Este é o significado destas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. E a Bíblia nos conta, irmãos, que nessa mesma noite, esse rei foi morto pela invasão do Império Medo-Persa. Agora mesmo nós estamos, cada um de nós, assim como Belsazar esteve, assim como toda a humanidade, todos os homens, em balanças divinas, sendo pesados por Deus. E qual é o peso, Davi? E qual é a medida, Davi, em que eu sou pesado na balança de Deus? Vemos no Antigo Testamento a lei. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, não adore outro Deus, nem faça escultura, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás o que o outro tem. Vemos também a lei de Cristo. Mateus 22, você não precisa abrir. Perguntaram ao Senhor, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a este.
ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meu Deus, quando eu olho para a lei do Senhor, quando eu olho para a sua santa escritura, quando eu olho para a sua palavra, e eu me vejo numa balança com essas qualificações aqui, eu só tenho uma saída, eu só tenho um caminho. Eu sou um pecador e eu vou para o inferno. Eu sou um pecador e eu vou para o inferno. Essa é a função da lei, meus amados irmãos. Um espelho que reflete o que de fato eu sou diante de Deus. O espelho e a balança. Eu estou numa balança em que o espelho de Deus mostra-me o que eu sou. E a partir do momento em que eu vou cometendo estes pecados, e eu vou pecando, e eu vou pecando, e eu vou pecando, a balança vai afundando, a balança vai cedendo. É como você vai comprar uma carne, você bota lá 1 quilo de carne, e o açougueiro vai lá e coloca o dedinho, discretamente, aí dá 1,2 kg, 1,3 kg. Assim a nossa vida nessa balança. Ah, Davi, mas eu não cometo todos esses pecados, Davi. De vez em quando eu cometo um pecadinho. A Bíblia nos ensina em Tiago, que aquele que cair em um só ponto da lei, é transgressor de toda a lei diante de Deus. Esse é o espelho. Nós só podemos, se você quer ser salvo pelo cumprimento da lei, se você quer ser salvo desta balança, se você quer sair desta balança, você olha para esse espelho, a lei de Deus mostrando o que você é, e diz: eu quero sair dessa balança, eu quero ter um créditozinho, Senhor. Enquanto isso você só afunda, afunda, afunda. Eu quero cumprir a lei, Senhor. Não há como você cumprir. Porque se você transgride um só ponto da lei, você é transgressor de toda a lei. Há apenas uma hipótese de você conseguir ser salvo pela lei. Se você, desde o ventre da sua mãe até a sua morte, não cometer um único pecado contra o que eu acabei de ler aqui. Jesus, nos seus sermões, ele inclusive foi muito mais além. Ele disse que se eu olho para o meu irmão com um desejo de ira, com um sentimento de raiva, eu sou homicida. Quem aqui nunca mentiu? Quem aqui nunca pecou? Você é transgressor de toda a lei de Deus. O espelho está diante de você. Você está sobre essa balança divina. Ela está pesando em seu desfavor. Mas eu tenho uma boa notícia para nós essa noite, igreja. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, sabe para quê? Para cumprir essa lei que nós nunca teríamos condições de cumprir diante de Deus. E não só cumprir a lei, como também receber o castigo proveniente do meu erro em descumprir essa lei. Então, se você, querido, se você, querida, nessa noite, se olha pelo espelho da vida, e como eu converso com pessoas que são completamente escravas desse espelho, o espelho que condena, o espelho que te mostra um passado horrível, um espelho que te prende a uma enfermidade, um espelho que te prende a um erro no passado, um espelho que te prende aos erros que você cometeu, e aí você se sente afundando, afundando, afundando e afundando na balança. Jesus Cristo veio cumprir essa lei no seu lugar. Jesus Cristo veio morrer no seu lugar e veio tirar você dessa balança para a glória de Deus Pai e levá-lo para o seu reino glorioso. Queridos,
Não podemos viver essa vida, não podemos viver essa vida como se nunca prestássemos conta dos nossos atos. Não podemos passar essa existência como se olha, Malaquias fala de um livro memorial, em que até os nossos pensamentos serão colocados diante do Senhor. Eu já disse em mensagens anteriores, chegará um dia em que nós estaremos diante do Senhor, e será colocado um DVD, ou um Blu-ray, ou algo celestial, algo gospel, bem contemporâneo na época, e toda a nossa vida, o nosso pensamento e o nosso passado será colocado diante do cosmos. E eu pergunto, o que é que você tem feito da sua vida? Quando a mão de Deus começar a escrever para o mundo a sentença que Ele tem para aqueles que não entregaram a sua vida para o seu Filho Jesus, para aqueles que não disseram: Jesus, eu aceito o teu sacrifício, Jesus, eu aceito que o Senhor pague o preço do meu pecado naquela cruz. Para você que não aceita essa verdade, a mão de Deus, num determinado tempo, no tempo do Senhor, começará a escrever nas paredes do universo a sua sentença, e toda a humanidade que não estiver lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ficará perplexa, tremerá e temerá, como Belsazar se temeu diante daquela sentença. E por que eu estou aqui hoje, Davi? Por que eu estou aqui hoje? Você está aqui e eu estou aqui por pura e exclusiva graça de Deus. E Deus está nos dizendo: a minha mão está próxima. A minha mão, queridos, quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos os jornais, vemos as revistas, nós vemos que os tempos estão se cumprindo, queridos. A mão de Deus está se aproximando das paredes do cosmos, e quando Ele começar a escrever, não haverá mais oportunidade para você, não haverá mais oportunidade, foi escrito. Você está aqui hoje para se arrepender dos seus pecados. Você está aqui hoje para ser motivado pela comunidade gloriosa que é a igreja, para seguirmos em frente no avanço de um reino cujo rei voltará para buscar aqueles que nele creem. Então não desperdice o seu tempo, não seja como Belsazar. Não pegue o seu corpo, não pegue o que é sagrado. Você tem conhecimento de que você pertence a Deus, você tem conhecimento de que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não o destrua com a prostituição, não o destrua com a pornografia. Honre a Deus com o seu corpo, honre a Deus com os seus dons e seus talentos. Pare de exclusivamente correr atrás dos seus interesses, pare exclusivamente de correr atrás daquilo que satisfaz a tua carne e o teu coração, e comece a correr atrás daquilo que satisfaz a Deus, daquilo que satisfaz o Senhor Jesus Cristo. Satanás quer nos fazer o tempo todo agir como Belsazar. Só que Satanás não te diz que você possivelmente pode estar numa balança e Deus está pesando. E eu fico muito triste quando eu escuto algum irmão ou alguma irmã pecar e dizer: mas Deus vai me perdoar. E peca de novo: mas Deus vai me perdoar. E peca de novo: e Deus vai me perdoar, de forma intencional, buscando os seus prazeres de forma intencional. Uma maracutaiazinha aqui: Senhor, perdão. Mais outro distúrbiozinho ali: Senhor, perdão.
O Senhor conhece o meu coração. Não passa pela sua cabeça que você pode estar numa balança divina e que Deus pode escrever na sua vida a sentença de que já chega. Já chega. O Espírito Santo está dizendo para pessoas nessa noite: já chega. Já chega. Está na hora de você viver para o meu reino. Está na hora de você viver para a minha glória. Está na hora de você viver para exalar o perfume do meu Filho amado. Está na hora de você começar a buscar os prazeres de Deus. Está na hora de você demonstrar ao mundo a obra que eu fiz no seu coração. Já chega. Já chega. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Nosso Deus é um Deus longânimo, só que Ele tem uma balança para cada um de nós. E chega um momento que Ele diz: basta, aqui basta. E Ele começa a escrever. E quando Ele escreve, irmãos, se cumpre. Quando Ele escreve, se cumpre. Repita comigo: quando Ele determina, se cumpre. Portanto, não leve Deus ao limite da sua paciência, nem da sua misericórdia. Porque, mas com fulano pecou, viveu a vida Davi, o ladrão da cruz. Chega às vezes, irmãos, se comparando ao ladrão da cruz. Davi, ele curtiu, ele farrou a vida toda. Quando ele estava na beira da morte, ele pediu perdão. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Belsazar não teve essa chance. Muitos não têm essa chance, porque isso está no plano, isso está no âmbito da plena soberania da vontade de Deus, e ninguém conhece. Então não arrisque, não arrisque, não arrisque, não arrisque, não arrisque, não arrisque, em nome de Jesus. Eclesiastes 12:14 diz: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Você está achando que o que você está fazendo escondido não está sendo pesado na balança do Senhor, não? Você está achando que os seus pensamentos contra a igreja do Senhor, os seus pensamentos maldosos contra os seus parentes, os seus pensamentos maldosos em relação à vida e às circunstâncias não estão sendo pesados nessa balança? E Romanos 14, versículo 10 diz: portanto, por que você julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmos.